Minha irmã odiava a própria filha, apesar de sempre ter desejado ser mãe. E quando descobri o porquê, destruí ambas as nossas famílias. No começo, toda a minha família, eu incluída, achava que era apenas porque Kylie era uma menina. Veja bem, desde pequena, minha irmã Janete dizia que odiava meninas e só gostava de meninos, amigos, parceiros românticos, colegas de trabalho. Ela só se cercava de homens. Quando Janete engravidou pela primeira vez, ela organizou uma enorme festa de revelação de gênero, com tudo decorado em azul, na esperança de que fosse um menino. Lembro-me de ver o rosto dela desmoronar quando a fumaça rosa preencheu o quintal. Ela forçou um sorriso, mas eu vi seus ombros caírem. Durante o resto da gravidez, ela passou a compartilhar artigos sobre feminilidade tóxica e a postar em grupos do Facebook de mães de meninos, dizendo que esperava ter um filho da próxima vez. Depois que Kylie nasceu, as coisas ficaram estranhas. Janete só vestia a menina com roupas cinzas ou bege. Chamava Adi o bebê, em vez de usar seu nome. Em reuniões de família, ela reclamava que Kylie era emocional demais, carente demais, dramática demais. A criança mal tinha 2 anos de idade. Ela chegou a dizer diretamente a todos que não a queria. Enquanto isso, meu marido, Ryan, e eu estávamos tentando ter filhos há 7 anos. Passamos por tudo, medicamentos, procedimentos, decepções esmagadoras. Lembro-me de ter perguntado a Janete se ela consideraria nos dar Kylie, já que estava claro que ela não a queria. Ela fez um olhar completamente insano e me disse que preferia vender Kylie e a dá-la para mim e Ryan. Ainda não acredito que achei que ela estava exagerando. Quando Janete anunciou a segunda gravidez no ano passado, ela estava obcecada com a ideia de que fosse um menino. Declarou que se fosse menina, ela interromperia a gravidez. Não iria passar por outro fracasso durante a gestação. Tentou todos os truques antigos, consultou calendários de gênero chineses, tomou óleos e remédios especiais. Até cogitou um procedimento caro de fertilização in vitro com seleção de sexo. Todos nós achamos isso loucura, até o dia em que soubemos que ela realmente teria um menino. Ela ficou completamente eufórica, chorando de alegria. Lembro-me da festa de revelação de gênero. Quando a fumaça ficou azul, ela caiu de joelhos e chorou de emoção. Kylie cambaleou até ela para abraçá-la e perguntar o que estava acontecendo, mas Janete literalmente a empurrou para o lado, fazendo-a tropeçar e ralar o joelho em um balanço de metal. Foi insano assistir aquilo. Durante o restante da gravidez, não tivemos muito contato com Janete, e mesmo depois que ela deu à luz, a família manteve distância, especialmente porque ela tinha ido para a Europa, já que seria mais barato dar à luz lá. Mas cerca de 2 meses após o nascimento do bebê, Liam, todos entramos numa chamada de vídeo pelo FaceTime, 7 membros da família. No começo foi fofo, Liam estava dormindo e Janete o mostrava em seu macacãozinho escrito Homem da Mamãe. Foi quando minha tia pediu para ver Kylie. Os olhos de Janete se arregalaram, ela não respondeu de imediato, apenas olhou para baixo e disse em voz baixa que Kylie não estava ali. Minha tia insistiu para ela explicar, e então Janete admitiu que tinha colocado Kylie para adoção, em meados de dezembro, quando estava com 6 meses de gravidez de Liam. Disse que não conseguia lidar com 2 filhos, e que entregá-la antes do Natal economizaria dinheiro com presentes e ajudaria nas despesas da viagem à Europa. Todos na chamada ficaram chocados. Minha avó começou a apertar o peito. Não passaram nem 30 segundos e sua respiração ficou ofegante. Ela repetia o nome de Kylie entre suspiros. Eu gritava com Janete, dizendo que Ryan e eu poderíamos ter cuidado de Kylie, embora ele tenha ficado visivelmente desconfortável quando falei isso. De qualquer forma, a chamada virou caos total e foi desconectada, enquanto minha avó teve que ser levada às pressas para o pronto-socorro. Quando cheguei em casa naquela noite, depois de garantir que minha avó estava bem, Ryan estava agindo de forma extremamente estranha. Primeiro, o encontrei no nosso quarto deletando fotos do celular. Todas eram de 4 anos atrás. As fotos pareciam aleatórias, algumas pareciam ultrassons em preto e branco. A linha do tempo coincidia com o período em que estive grávida antes de sofrer um aborto, então podia ser coincidência. Mas ainda assim decidi pressioná-lo um pouco. Perguntei o que ele estava deletando, e ele simplesmente se levantou e foi para o banheiro continuar apagando. Quando voltou, perguntei o que estava fazendo lá dentro, e ele simplesmente explodiu. Disse que eu estava paranoica, que deveria deixar pra lá, que Kylie ter sido colocada para adoção era decisão da Janete, e que não deveríamos nos intrometer. Aquilo foi estranho, eu nem tinha mencionado o nome de Kylie. No dia seguinte, contratei um detetive particular. Disse a ele especificamente para descobrir onde Kylie estava, informações sobre paternidade, para que eu pudesse montar um caso junto ao Serviço de Proteção à Criança. Como esperado, o detetive agiu rápido. Em 2 semanas, ele conseguiu registros de hotéis, faturas de cartão de crédito e mensagens deletadas recuperadas. A linha do tempo era condenatória. 4 anos atrás, logo após meu aborto, quando fui hospitalizada, Janete consolou Ryan. Kylie nasceu exatamente 9 meses depois.
O detetive ainda conseguiu uma amostra de DNA de Kylie, de uma escova de dentes que ela usava na minha casa. Era compatível com Ryan. Lembro-me de ter desabado ao descobrir. Usei todas as forças que tinha para não gritar e simplesmente destruir tudo. Mas não gritei. Fiquei calma. E uma semana depois, lá estava eu sentada dentro do meu carro, em frente ao meu apartamento, segurando o envelope pardo com todas as provas. Meu marido chegaria em casa em 1 hora. Janete também viria para nos visitar. Foi exatamente nesse momento que vi os dois estacionarem no pátio ao mesmo tempo. O Honda prateado do Ryan estacionou ao lado do SUV vermelho da Janete. Eles desceram dos carros e trocaram um olhar rápido antes de caminhar em direção à entrada do prédio, mantendo uma distância cuidadosa entre os dois. Minhas mãos tremiam enquanto eu apertava o envelope com mais força. Esperei 5 minutos antes de segui-los para dentro. A subida de elevador pareceu interminável. Quando cheguei à porta do nosso apartamento, ouvi as vozes deles lá dentro, descontraídas e relaxadas. Minha chave girou na fechadura. Os dois olharam para cima quando entrei. Ryan estava sentado no sofá rolando o celular, enquanto Janete estava de pé ao lado do balcão da cozinha com um copo d'água. A normalidade da cena fez meu estômago revirar. Oi, amor, disse Ryan, sem levantar os olhos. A Janete acabou de chegar. Coloquei o envelope sobre a mesa de centro. Precisamos conversar. Nós três. Janete revirou os olhos. Se for sobre a Kylie de novo, já te disse. Acabou. A adoção é definitiva. Abri o envelope e espalhei o conteúdo sobre a mesa, recibos de hotel, registros telefônicos, os resultados do teste de DNA. O rosto de Ryan ficou branco ao reconhecer os papéis. O que é isso? Sua voz falhou. Você sabe exatamente o que é, mantive minha voz firme. 4 anos atrás, enquanto eu estava no hospital após perder o nosso bebê, você estava com a minha irmã. Janete riu. Riu mesmo. Ai meu Deus, você contratou alguém para investigar isso? Que patético. É patético que a Kylie seja filha do Ryan? Levantei os resultados do DNA. É patético que você tenha entregado a filha dele sem sequer contar a ele? Ryan se levantou, o celular caiu da mão e bateu no chão. Isso é falso. Você está inventando porque está com ciúmes da Janete por ela ter filhos e você não. Peguei meu celular e apertei play na gravação que o detetive particular havia recuperado. A voz do Ryan preencheu o ambiente, falando com a Janete sobre manter o segredo, sobre como eu nunca poderia saber quem era o verdadeiro pai da Kylie. O riso de Janete morreu. Ela colocou o copo d'água com tanta força sobre a bancada que o vidro rachou. Você gravou a gente? O detetive gravou. Do seu próprio sistema de segurança, Janete. Aquele que você instalou depois que o Liam nasceu. Recolhi os papéis em pilhas organizadas. Já entrei com o pedido de divórcio, Ryan. Nossas contas conjuntas estão congeladas. Você receberá os papéis amanhã. Ryan se lançou sobre os documentos, mas eu os puxei de volta. Metade do nosso dinheiro já não está mais lá. Você não pode fazer isso. Na verdade, posso. Infidelidade costuma afetar a divisão de bens. Virei-me para Janete. O Ryan te deu dinheiro pela Kylie? Pensão alimentícia? O rosto de Janete se contorceu. Ele disse que não podia sem você descobrir. Prometeu que depois que vocês se divorciassem ajudaria. Mas aí você continuou tentando ter filhos. Eles se viraram um contra o outro instantaneamente. Ryan acusou Janete de tê-lo prendido. Janete gritou que havia criado a filha dele sozinha por anos. Afastei-me enquanto gritavam, a conspiração desmoronando em culpa mútua. A porta do apartamento se escancarou. Minha avó entrou, apoiada pela minha tia e meu tio. Apesar de ter saído recentemente do hospital, seus olhos brilhavam com determinação. Chega, a voz da vovó cortou a discussão. Janete, precisamos conversar sobre essa adoção. Janete cruzou os braços. É uma adoção fechada. Sem contato. Eu cuidei disso. Minha tia deu um passo à frente. Agência de adoção Sunshine Private, certo? Reconheci o nome dos papéis que você assinou. Já trabalhei com eles no tribunal de família. A arrogância de Janete vacilou. Eles são conhecidos pela cláusula de reversão de 6 meses. Os pais biológicos podem reivindicar a criança se ambos os pais não consentiram. Minha tia olhou para Ryan. Você assinou algum papel? Ryan balançou a cabeça lentamente. Nem sabia que ela estava grávida, até depois que a Kylie nasceu. A Janete disse que foi de uma noite só. Escolhi uma família no Oregon de propósito. Janete cuspiu na minha direção, para que você nunca a encontrasse. Eles provavelmente já estão apegados a ela. Peguei outro documento. Na verdade, eles estão tentando entrar em contato com você. Aparentemente você não revelou os problemas comportamentais da Kylie, aqueles dos quais você sempre reclamava. Janete agarrou o telefone. Vou ligar agora mesmo e dizer para eles ficarem com ela. Eles já estão trazendo ela de volta, falei em voz baixa. Entraram em contato com a agência 2 semanas atrás para devolvê-la. Meu advogado está em contato com eles. Vovó se aproximou de Janete. Você tem 2 opções. Cooperar para devolver a Kylie a esta família, ou eu te retiro do meu testamento. O Liam também.
O rosto de Janete ficou vermelho. Você não pode me ameaçar com dinheiro. Acabei de fazer isso. A voz da vovó era de aço. Aquela criança merece melhor do que ser descartada só porque você só queria meninos. Ela se virou para Ryan, segurando o braço dele. Podemos lutar por isso juntos. Obter a guarda da nossa filha. Ryan se afastou bruscamente. Nossa filha? Você entregou nossa filha sem me contar. Me fez acreditar que era filha de outro. Você também não a queria. Ficou aliviado quando eu disse que resolveria tudo. Janete gritou. Minha tia levantou o celular. Estou gravando essa conversa. E por sinal, sua confissão de que entregou a Kylie só para machucar sua irmã será bastante interessante no tribunal de família. Janete correu para a porta, mas encontrou meu tio bloqueando a saída. Meu caminhão está bloqueando seu carro. Você não vai a lugar nenhum até resolvermos isso. O telefone de Janete tocou. Era o número da agência de adoção. Ela atendeu no viva voz, tentando manter o controle. Senhorita Janete? A família adotiva teve uma emergência e está voltando mais cedo. Eles chegam à cidade hoje à noite. Para onde devem levar Kylie? Para minha casa, respondeu rapidamente. Na verdade, a voz do meu advogado surgiu na ligação. Ele estava em conferência. Já providenciamos para que a Kylie seja levada para a casa da bisavó. Todas as partes concordaram que é o local neutro e mais seguro. Janete jogou o celular contra a parede. Ele se despedaçou. Ryan recuou enquanto ela voltava sua fúria contra todos na sala. Vocês planejaram tudo isso. Ela apontou para mim. Você nunca será a mãe dela. Nunca. Mas você também não será, respondi em voz baixa. Você fez essa escolha quando a entregou só para me machucar. Minha tia tirou uma pasta. Ryan, estes são documentos de direitos parentais. Se você assinar, pode evitar um processo por abandono e pensão alimentícia retroativa. As mãos de Ryan tremiam enquanto ele pegava os papéis. Processo? Você sabia da Kylie há anos e não ofereceu nenhum suporte, explicou minha tia. As mensagens da Janete provam que você sabia. Ele assinou sem ler, desesperado para se salvar. Janete observou horrorizada enquanto seu último aliado desmoronava. Isso não acabou, sibilou Janete. Eu vou recuperá-la, ela é minha legalmente. Sim, eu concordei, mas o tribunal de família ficará muito interessado no seu histórico nas redes sociais, todas aquelas postagens sobre não querer uma filha, a adoção motivada por rancor, sua afirmação de que preferia vendê-la a entregá-la para a família. Saímos do apartamento em carros separados, um comboio a caminho da casa da minha avó. Janete tentou nos seguir, mas foi parada pela polícia por dirigir de forma errática. Quando chegou, o carro da família adotiva já estava na entrada. Eu estava de pé na varanda quando eles trouxeram Kylie. Ela estava menor do que eu lembrava, usando um casaco rosa que eu nunca tinha visto. O cabelo estava mais comprido, preso em 2 trancinhas. Ela segurava um elefante de pelúcia. A mãe adotiva parecia exausta. Ela tem perguntado por alguém chamado Titia há semanas, chorando todas as noites. Meu coração se partiu. Kylie olhou ao redor, confusa e assustada, quando Janete empurrou a multidão. Kylie recuou, escondendo-se atrás do pai adotivo. Eu não te conheço, sussurrou Kylie. Janete caiu de joelhos. Sou sua mamãe querida, lembra? Mas Kylie balançou a cabeça, se aproximando ainda mais dos estranhos que cuidaram dela nos últimos meses. Quando ela me avistou, seu rosto se iluminou com reconhecimento. Titia. Ela correu até mim, envolvendo minhas pernas com seus bracinhos. Cadê a mamãe? Ajoelhei ao lado dela. Estou aqui, meu amor. Você está segura agora. O grito de raiva da Janete fez Kylie começar a chorar. A cena virou um caos enquanto minha avó levava todos para dentro. Advogados foram chamados e os documentos de guarda emergencial foram preparados. A batalha por Kylie estava apenas começando, mas pela primeira vez em anos eu tinha esperança. A audiência de guarda emergencial foi marcada para 3 dias depois. Essas 72 horas se tornaram um campo de batalha de manobras legais e guerra familiar que testaram cada grama de força que ainda me restava. Na manhã seguinte à chegada da Kylie na casa da minha avó, Janete apareceu às 6 da manhã, batendo na porta e exigindo a filha. Meu tio havia passado a noite lá justamente para impedir isso. Ele abriu a porta só o suficiente para informar que qualquer contato deveria ser feito através de advogados. Janete tentou forçar a entrada, mas ele permaneceu firme. Ela saiu gritando ameaças sobre acusações de sequestro. Meu advogado, Nathaniel, ligou 1 hora depois com notícias preocupantes. Janete havia contratado um advogado e estava entrando com petições de emergência, alegando que eu havia orquestrado uma reversão ilegal da adoção. A família adotiva do Oregon havia fornecido declarações juramentadas sobre os problemas comportamentais de Kylie, pesadelos constantes, recusa em comer, horas de choro pedindo pela titia. Eles documentaram tudo, o que nos ajudou. Mas o advogado da Janete alegava que estavam exagerando. Naquela tarde, Ryan apareceu na casa da minha avó enquanto eu estava lá com Kylie. Ela estava colorindo calmamente na mesa da cozinha, ainda retraída e confusa. Quando ouviu a voz dele, olhou com reconhecimento, mas não se moveu da cadeira. Ryan tentou se aproximar dela,
mas minha avó se colocou entre os dois. Você renunciou aos seus direitos, lembrou ela friamente. Eu fui coagido, protestou Ryan. Não sabia o que estava assinando. Nathaniel, que estava analisando documentos na sala de estar, se juntou a nós. Você assinou na frente de 3 testemunhas, depois que os documentos foram explicados. Isso dificilmente é coação. O rosto de Ryan ficou vermelho. Quero ver minha filha. A filha que você nunca reconheceu por anos. Mantive minha voz firme para não assustar Kylie, aquela que você deixou a Janete entregar sem dizer uma palavra. Ele se virou contra mim então, feio e desesperado. Pelo menos eu não tive que contratar um detetive para espionar minha própria família. Há quanto tempo você estava planejando isso? Há quanto tempo esperava para roubá-la? Antes que eu pudesse responder, Kylie falou com uma voz pequena. Por que todo mundo está gritando? Todos congelamos. Fui até ela e me ajoelhei ao lado da cadeira. Às vezes, os adultos discordam, meu bem. Mas você está segura. Ela olhou para Ryan com aqueles olhos grandes que eram tão parecidos com os dele. Você é meu papai? A pergunta pairou no ar. A boca de Ryan se abriu e fechou sem emitir som. Finalmente, ele se virou e foi embora sem responder. Kylie o observou sair e depois voltou a colorir como se nada tivesse acontecido. Na manhã seguinte trouxe uma nova crise. Janete foi até a antiga creche da Kylie e tentou obter seus registros, alegando que precisava deles por motivos médicos. Felizmente, a diretora da creche já tinha ouvido sobre a situação através de fofocas na comunidade e se recusou. Janete causou tanto tumulto que chamaram a segurança. O incidente foi documentado e enviado à nossa equipe jurídica. Minha tia passou horas preparando a documentação para a audiência. Ela encontrou o histórico das redes sociais da Janete, anos de postagens em grupos de mães de meninos, reclamações sobre criar uma filha, até mesmo uma postagem deletada de quando Kylie tinha 18 meses, perguntando se alguém conhecia advogados que lidassem com adoção de reencaminhamento. As provas eram incriminatórias, mas o advogado da Janete alegaria que estavam fora de contexto. A pressão financeira começou imediatamente. Ryan conseguiu acessar uma de nossas contas de investimento antes que o congelamento entrasse em vigor, retirando $30 mil. Meu advogado entrou com petições imediatas para recuperar o valor, mas o estrago já estava feito. Tive que pedir dinheiro emprestado à minha avó para cobrir os honorários legais, algo que me encheu de vergonha, mesmo ela insistindo em ajudar. 2 noites antes da audiência, eu estava na casa da minha avó com Kylie quando ouvimos vidro quebrando. Alguém havia jogado uma pedra pela janela da sala com um bilhete preso. Pare com isso ou vai se arrepender. Chamamos a polícia. Mas sem provas de que foi Janete ou Ryan, a polícia só pôde registrar um boletim de ocorrência. Kylie estava apavorada, agarrada a mim e perguntando se as pessoas mais iriam voltar. Na manhã da audiência, o céu estava cinzento e uma garoa fina caía. Vesti Kylie com o vestido roxo que ela mesma escolheu e sua cor favorita, e ela segurava minha mão com força enquanto caminhávamos para dentro do tribunal, com toda a minha família nos flanqueando como paredes protetoras. Janete chegou separadamente, vestida com um terno conservador que eu nunca tinha visto usar, claramente instruída por seu advogado para parecer maternal. A sala do tribunal era menor do que eu imaginava, mais parecida com uma sala de conferência. A juíza Harrison, uma mulher de 60 e poucos anos com olhos penetrantes, revisava a pilha de documentos à sua frente. Kylie sentou no meu colo, brincando em silêncio com seu elefante de pelúcia. O advogado de Janete começou, pintando-a como uma mãe solteira em dificuldades que fez uma escolha difícil pelo bem da filha. Alegou que a adoção havia sido legal e que minha família estava interferindo em um processo fechado. Apresentou Janete como uma vítima de depressão pós-parto que merecia uma segunda chance. Quando Nathaniel se levantou para apresentar nosso caso, expôs as provas de forma metódica, as postagens nas redes sociais, as conversas gravadas sobre entregar Kylie para me machucar, o fato de que Ryan não foi informado nem consultado, a documentação detalhada da família adotiva sobre o sofrimento de Kylie. Ele exibiu um vídeo gravado pela mãe adotiva de Kylie chorando pela titia até passar mal. A compostura de Janete desmoronou quando mostraram as postagens do Facebook. Eram piadas, ela insistiu, apesar das tentativas de seu advogado para silenciá-la. Todo mundo desabafa sobre os filhos online. A juíza Harrison pediu para falar com Kylie em particular em sua sala, apenas com a presença de uma defensora infantil. Aqueles 20 minutos pareceram horas. Quando voltaram, Kylie correu direto para mim, enterrando o rosto no meu ombro. A decisão preliminar da juíza foi equilibrada, mas clara, dadas as circunstâncias da adoção, a falta de consentimento do pai e o evidente sofrimento da criança. Ela concedia a guarda temporária de emergência para mim, enquanto uma investigação completa era conduzida. Janete teria direito a visitas supervisionadas 2 vezes por semana em uma instalação aprovada pelo tribunal. A audiência final de custódia seria em 90 dias. Ela nem é a verdadeira mãe dela, isso é sequestro, meritíssima, gritou Janete. A voz da juíza Harrison foi cortante como gelo, mais um ataque e a coloco em desacato.
Do lado de fora do tribunal, Janete nos confrontou nos degraus. Vocês acham que venceram? Eu nunca vou parar de lutar, nunca. Então você vai continuar perdendo, disse minha avó calmamente, porque você está lutando por orgulho, não por amor. As visitas supervisionadas começaram na semana seguinte. A primeira foi um desastre. Kylie chorou durante toda a hora, implorando para ir embora. Janete tentou suborná-la com brinquedos e doces, mas nada funcionou. O supervisor notou que Janete parecia mais frustrada do que preocupada com o sofrimento da filha. Enquanto isso, Ryan começou a namorar outra mulher, uma colega de trabalho que o apoiava durante o divórcio. Postou fotos com ela nas redes sociais, chamando-a de seu novo começo. A rapidez foi impressionante, mas ajudou nosso caso. Que tipo de pai segue em frente tão rápido com outra mulher enquanto sua filha sofre? 3 semanas após a guarda temporária, Kylie finalmente começou a se estabilizar. Ainda tinha pesadelos, ainda fazia perguntas confusas sobre por que tinha que visitar aquela moça, mas estava comendo melhor e voltou a sorrir. Matriculei-a em terapia lúdica, levando-a 2 vezes por semana para ajudá-la a processar o trauma. A pressão financeira era esmagadora. As contas legais aumentavam todos os dias. Ryan havia esvaziado mais contas do que percebemos inicialmente, deixando-me com dívidas enormes dos tratamentos de fertilidade fracassados. Vendi minhas joias, meu carro, tudo de valor. Minha família ajudou como pôde, mas todos estavam no limite. O comportamento de Janete ficou cada vez mais instável. Ela apareceu numa das sessões de terapia da Kylie exigindo participar. Quando foi recusada, ficou no estacionamento por 1 hora inteira filmando todos que entravam e saíam. Seu advogado a abandonou depois que ela o acusou de conspirar conosco. A segunda visita supervisionada foi ainda pior. Janete levou Liam, tentando forçar uma conexão entre irmãos, mas Kylie ficou assustada com o choro do bebê e se escondeu debaixo da mesa. Quando o supervisor tentou convencê-la a sair, Janete gritou que Kylie estava sendo dramática para chamar atenção. A visita foi encerrada mais cedo. Meu trabalho começou a sofrer com tantas audiências e chamadas de emergência. Meu chefe foi compreensivo no início, mas a paciência acabou. Quando precisei sair pela 3ª vez na mesma semana porque a creche ligou sobre uma crise da Kylie, fui colocada em licença não remunerada até que tudo se estabilizasse. 6 semanas antes da audiência final, o novo advogado de Janete entrou com uma petição alegando que eu estava alienando Kylie da mãe e exigia aumento nas visitas e uma avaliação psicológica da minha aptidão como guardiã. A avaliação custaria milhares de dólares que eu não tinha. Minha tia encontrou um psicólogo infantil que concordou em avaliar Kylie pro bono depois de ouvir nossa história. O Dr. Sebastian passou 3 sessões com ela, observando suas brincadeiras e fazendo perguntas com delicadeza. Seu relatório foi minucioso. Kylie mostrava sinais claros de rompimento de vínculo e trauma pela adoção fracassada. Ela me via como sua principal figura de apego e apresentava respostas de medo ao mencionar Janete. A pressão financeira finalmente me quebrou. Sentei à mesa da cozinha da minha avó, cercada por contas, chorando. Sonhei em ser mãe por tanto tempo, mas não assim, não afundada em dívidas, lutando contra minha própria irmã por uma criança que acordava gritando todas as noites. Vamos resolver isso, disse minha avó com firmeza, assinando mais um cheque que eu sabia que ela não podia bancar. Família cuida da família. A 3ª visita supervisionada de Janete nunca aconteceu. Ela apareceu embriagada, arrastando as palavras e cambaleando. O supervisor recusou sua entrada e documentou o incidente. Seu segundo advogado a abandonou no dia seguinte. Faltando 4 semanas para a audiência final, Ryan reapareceu com uma nova estratégia. Ele entrou com uma petição para anular a renúncia dos direitos, alegando que havia sido manipulado emocionalmente. Queria guarda compartilhada comigo, excluindo Janete completamente. Sua petição incluía uma declaração afirmando que Janete havia sido uma mãe inadequada desde o início. A traição foi de tirar o fôlego mesmo para eles. Janete surtou, enviando centenas de mensagens para Ryan, que seu advogado prontamente apresentou como prova de instabilidade. A destruição mútua deles estava completa, mas tudo ficou mais complicado. Agora eu lutava contra 2 pais em vez de um. As sessões de terapia de Kylie revelaram detalhes devastadores. Lembro de ser deixada com estranhos, disse. Lembro de chorar por você e me dizerem que você não me queria mais. Ela acreditava que tinha sido má, que todos a haviam jogado fora. A terapeuta testemunhou que removê-la dos meus cuidados agora causaria danos psicológicos severos. 2 semanas antes da audiência final, encontrei Kylie cortando o próprio cabelo com uma tesoura sem ponta. Quando perguntei por que, ela disse que queria parecer um menino para que a primeira mamãe gostasse dela. Eu a segurei enquanto ela chorava. Meu coração se despedaçava em pedaços que eu não tinha certeza se algum dia voltariam a se encaixar. A gota d'água foi quando Janete postou um vídeo online, completamente bêbada, delirando sobre uma conspiração para roubar sua filha. Ela citou nomes, incluindo da juíza e de funcionários da assistência social. Em poucas horas foi presa por assédio e por fazer ameaças contra autoridades judiciais.
A fiança foi fixada em US$ 10.000 que ninguém se dispôs a pagar. Sentei no escritório do meu advogado na véspera da audiência final, exausta além de qualquer medida. Nathaniel revisou nosso caso uma última vez. As provas eram esmagadoras: o abandono por parte de Janete, sua incapacidade como mãe, os danos psicológicos causados a Kylie. O envolvimento repentino de Ryan parecia exatamente o que era, uma tentativa desesperada de controlar a situação. Mas o tribunal de família era imprevisível. Aconteça o que acontecer amanhã, disse Nathaniel, você deu a essa garotinha mais amor e estabilidade em 3 meses do que ela teve em anos. Isso importa. Naquela noite, enquanto eu colocava Kylie na cama na casa da minha avó, ela me olhou com aqueles olhos sérios. Titia, você vai ser minha mamãe para sempre agora? Alisei seu cabelo mal cortado, a garganta apertada pela emoção. Vou tentar o meu melhor, meu amor. Ela sentiu satisfeita e se aninhou para dormir. Sentei ao lado da cama observando sua respiração, me preparando para a batalha que definiria nosso futuro. O dia seguinte traria ou a família que eu sempre sonhei ou a perda de mais uma criança que eu amava. Não havia mais meio termo. A audiência final aconteceu numa manhã fria de quinta-feira. Vesti Kylie com seu suéter roxo favorito e transei o cabelo irregular da melhor forma possível. Ela segurava minha mão com força quando entramos no tribunal, cercadas pela minha família como um círculo protetor. Janete chegou com 20 minutos de atraso, desleixada e sozinha. Seu advogado havia desistido do caso após sua prisão, deixando-a para se representar sozinha. Usava o mesmo terno amarrotado da audiência preliminar com manchas de café na manga. Ryan estava do outro lado da sala com sua nova advogada, uma mulher bem vestida que aparentemente o convenceu de que ele ainda tinha direitos parentais, apesar de tê-los renunciado. Ele evitava contato visual, concentrado em seu celular. A juíza Harrison entrou e abordou imediatamente o elefante na sala, a prisão de Janete por ameaçar oficiais da corte. Janete tentou justificar como estresse, mas a juíza a interrompeu, observando que aquilo demonstrava falta de julgamento e controle dos impulsos. Nathaniel apresentou nosso caso de forma meticulosa, as avaliações psicológicas demonstrando o apego de Kylie a mim, as provas documentadas de que Janete a entregou por rancor, os relatórios das visitas supervisionadas detalhando a incapacidade de Janete de se conectar com a filha. Ele apresentou os registros financeiros mostrando que eu havia esgotado minhas economias para cuidar de Kylie, enquanto Janete não havia contribuído com um centavo desde a adoção. Quando o Dr. Sebastian depois explicou o trauma de Kylie em termos clínicos que faziam meu peito doer, o abandono havia criado uma insegurança profunda, e ela acreditava que fora descartada por ser errada. O vínculo comigo era sua única relação estável. Retirá-la de mim agora causaria danos psicológicos irreparáveis. Janete tentou interrogá-lo, mas suas perguntas eram confusas e acusatórias. Afirmou que ele havia sido subornado, que todo o sistema era contra ela. A juíza Harrison precisou alertá-la 2 vezes sobre sua conduta. A advogada de Ryan argumentou que seu cliente havia sido manipulado a assinar a renúncia dos direitos, pintando-o como vítima de 2 mulheres ardilosas, convenientemente ignorando sua traição e abandono. Ryan testemunhou dizendo que queria fazer parte da vida de Kylie agora que sabia que era sua filha. Durante um intervalo levei Kylie ao banheiro. Janete nos encurralou no corredor, ajoelhando-se e segurando os ombros da menina. Diz pra eles que você quer ir pra casa com a mamãe, diz que me ama. Kylie se afastou, pressionando-se contra minhas pernas. Você não é minha mamãe. Você me deu embora. O segurança interveio, mas o estrago já estava feito. Kylie passou o restante da audiência no meu colo, o rosto enterrado no meu ombro, de vez em quando espiando para garantir que Janete não estava se aproximando. Quando a audiência foi retomada, a juíza chamou Kylie novamente para seu gabinete. Desta vez, Kylie foi de boa vontade e até deu um pequeno sorriso. Ficaram fora por 30 minutos. Quando retornaram, a expressão da juíza estava sombria. Ela iniciou sua decisão reconhecendo o vínculo biológico entre Janete e Kylie. No entanto, continuou: biologia sozinha não fazia de alguém um pai. Janete havia abandonado sua filha por preferência de gênero e rancor. Não demonstrou nenhum interesse genuíno no bem-estar de Kylie, apenas em vencer uma disputa envolvendo Ryan. A juíza observou a ausência completa de Ryan na vida da filha por 4 anos. Seu interesse repentino coincidia, de forma suspeita, com seu processo de divórcio e parecia mais motivado por controle do que por preocupação paternal genuína. Sua renúncia assinada era legal e vinculativa. A juíza me concedeu a guarda legal plena, sem direitos de visita para Janete, a não ser que completasse cursos de parentalidade, controle da raiva e uma avaliação psicológica. A petição de Ryan foi totalmente negada. O processo de adoção poderia começar imediatamente. Janete se levantou de um pulo. Você não pode fazer isso. Ela é minha. Eu dei à luz a ela. E depois você a entregou, respondeu a juíza Harrison. A principal preocupação deste tribunal é o bem-estar de Kylie, não seus arrependimentos. A segurança se aproximou quando Janete começou a avançar em direção à bancada.
Ela girou e veio em minha direção, o rosto contorcido de raiva. Isso não acabou. Eu vou apelar. Vou lutar até você falir. Ryan saiu no meio da confusão, sem sequer olhar para a filha que dizia querer. Sua advogada recolheu os papéis com evidente repulsa. Do lado de fora do tribunal, minha família nos envolveu em um abraço coletivo. Kylie, ainda confusa, mas sentindo a comemoração, conseguiu dar um pequeno sorriso. Minha avó beijou sua testa, com lágrimas escorrendo por seu rosto enrugado. Naquela noite, Janete apareceu na casa da minha avó com Liam no colo. Tinha bebido. Bateu à porta exigindo ver sua filha. Quando não respondemos, começou a gritar acusações pelas janelas. Vizinhos chamaram a polícia. Observei pela janela do andar de cima enquanto os oficiais a levavam. Minha avó segurava Liam nos braços. Os pais de Janete assumiriam a guarda dele dentro de uma semana, declarando-a inapta após múltiplos incidentes. O processo de adoção avançou lentamente, checagens de antecedentes, visitas domiciliares, audiências judiciais. Kylie começou o jardim de infância em uma nova escola, onde ninguém conhecia sua história. Fez amizade com uma menina chamada Sophie, que também adorava a cor roxa. 3 meses depois, Ryan enviou um único e-mail. Estou me mudando para Seattle por trabalho. Não vou contestar a adoção. Cuide dela. Não respondi. As apelações de Janete não deram em nada. Seu comportamento nas audiências só piorava. Perdeu o emprego após faltar demais. Seus pais relataram que ela parecia bêbada pedindo dinheiro, alegando que tínhamos roubado sua vida. A adoção foi finalizada numa terça-feira. Kylie usava um novo vestido roxo e segurava um elefante de pelúcia que a juíza lhe deu. Quando perguntaram se ela queria ser minha filha, ela assentiu solenemente e disse sim, com voz firme. Naquela noite, ao colocá-la para dormir, no que agora era oficialmente seu quarto, ela perguntou se Janete tentaria levá-la embora novamente. Alisei seu cabelo, ainda crescendo de forma desigual, e prometi que a manteria segura. 6 meses depois, em um evento escolar, conheci David. A filha dele estava na mesma turma da Kylie. Era viúvo e entendia dinâmicas familiares complicadas. Conversamos enquanto nossas meninas brincavam no balanço. Janete enviou uma carta por meio do advogado pedindo uma foto de Kylie. Após conversar com a terapeuta da menina, decidimos não enviar. A terapeuta disse que Kylie finalmente se sentia segura e que um contato agora poderia desfazer meses de progresso. Voltei a trabalhar meio período depois que Kylie se adaptou à escola. O dinheiro ainda era apertado, mas dávamos um jeito. Minha avó ajudava no cuidado após as aulas, e o vínculo entre as duas crescia a cada dia. 1 ano após a adoção, encontrei a mãe de Ryan no supermercado. Ela me abraçou chorando, dizendo que era grata por Kylie me ter tentou falar com Ryan sobre ver a filha, mas ele cortou contato. Ele diz que é mais fácil assim, sussurrou ela. Janete se estabilizou eventualmente com a ajuda da minha tia. Ficou sóbria, conseguiu um emprego e via Liam nos fins de semana sob supervisão. Nunca parou de dizer que roubamos Kylie, mas a luta tinha desaparecido dos seus olhos. David e eu fomos devagar. Ele entendia que Kylie vinha em primeiro lugar. O relacionamento deles se desenvolveu naturalmente. Ele a ensinou a andar de bicicleta. Ela mostrava seus desenhos para ele. Quando ele me pediu em casamento 2 anos depois, pediu permissão a Kylie primeiro. O casamento foi pequeno, apenas para a família. Kylie foi minha dama de honra, radiante em um vestido roxo que ela mesma escolheu. Durante a recepção, sussurrou, agora eu tenho um papai de verdade também. Naquela noite, depois de colocá-la na cama, fiquei na porta observando-a dormir. A jornada não tinha sido nada do que imaginei quando Ryan e eu lutávamos contra a infertilidade. Mas essa criança, que foi descartada por quem mais deveria amá-la, se tornou o meu mundo inteiro. Kylie ainda tinha pesadelos às vezes. Ainda fazia terapia mensalmente. A adoção não apagou o trauma. Mas agora ela ria, de verdade. Sabia que era amada, desejada, escolhida. No fim das contas, Janete estava certa sobre uma coisa, eu nunca seria a mãe biológica de Kylie. Mas era sua mãe em todos os sentidos que realmente importam. E isso era suficiente.